atingido, sequência eu caí no chão. De cara logo percebi que o meu coração entrou em desespero e acelerou. Eu tinha que levantar, mas eu tava ferido, sem forças pra continuar. Boa noite, boa noite. Então, um lugar bem mais seguro eu fui. Sejam muito bem-vindas. Sara, Ed, Aline, Brendinha. Vamos entrando. Vai mandando essa live aí pra quem você conhece. O tema de hoje mexe com a gente, né? O tema de hoje mexe profundamente. Eu sei que Deus vai fazer algo no nosso interior. Vai convidando aí alguém que você conhece, que você sabe que é ansioso, que é ansiosa. Olha o que esse louvor fala, ó. Só pra te lembrar que eu nunca desisto de você, meu filho. E se for preciso, eu entro no meio da guerra só pra te ajudar. Se apoie meus ombros, não salta, nós vamos lutar. Eita, coisa boa. É saber que nós não estamos sozinhos, né? Esse louvor fala muito ao meu coração, porque o tempo todo nós estamos envolvidos em tantas coisas. Nós ouvimos tantas vozes, nós ouvimos tantas pessoas e nós nos esquecemos de ouvir a Deus. O tempo todo ele brada, eu não desisto. Eu tô com você, eu entro na guerra para te salvar, eu entro na guerra para te sustentar, eu venço a batalha com você, mas a gente se pega envolvido nas coisas do dia a dia e esquece da promessa. Mas que bom que você chegou, que bom que você está aqui, que bom que apesar de todas as coisas pelas quais você tem passado, você chegou até aqui. E tudo isso é porque ele não desiste, amém? Nós vamos orar agora, vamos apresentar as nossas vidas ao Senhor. Vamos apresentar essa conexão, porque tá chovendo. Esse negócio não travar, não parar. Mas não deixa nada nem ninguém roubar de você essa certeza. Você tem um Deus que não desiste. Ele não desiste de você, ele não desiste de ver o seu sorriso, de ver a sua alegria, de ver você desfrutando da plenitude da presença dele. Então seja bem-vinda a essa live, que o Senhor possa falar ao seu coração, amém? Eu queria compartilhar com você rapidamente um versículo, só para a gente poder orar, que está no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 7 e 8, que diz assim: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Jesus Cristo. Primeira coisa que você precisa entender, você que veio querendo conhecer os segredos de Deus para vencer a ansiedade, é que os seus pensamentos e o seu coração precisam estar no lugar certo, que é nas mãos do Senhor. O versículo 8 continua dizendo assim: Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas.
ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de Deus. E o Deus de paz estará com você. Talvez você tenha chegado a essa live atraída por esse tema, dizendo: Deus tem misericórdia de mim, da minha mente, do meu coração, das minhas emoções. Talvez você tenha chegado aqui se sentindo como que sucumbindo com tanta ansiedade. A ansiedade, na verdade, eu até coloquei na legenda, ela representa um excesso de futuro. E a gente vai falar sobre isso essa noite. Às vezes a gente está pensando tanto no que vai acontecer que a gente deixa de viver o presente. E Deus te trouxe essa noite a esse lugar, a essa live, para te dar esse presente, o presente do agora. Para te dizer: eu não desisto não, filha. Eu não desisto não, filho. Calma, fica calmo. Vai dar tudo certo, amém? Nós vamos orar agora. Aí onde você estiver, da maneira que você puder e quiser, eleve o seu pensamento ao Senhor. Senhor, nós te rendemos graças porque nós chegamos até aqui. Mais uma segunda-feira, Senhor. Um mês que o Senhor nos deu a graça de muitas aqui sermos agraciadas com a maternidade. Que bom sabermos que não estamos sozinhas. Que para sermos boas mães, boas pessoas, boa gente, nós temos um Pai que cuida de nós. Toma nossa mente cativa em obediência ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, toma cada família aqui representada. Tu conheces o coração, o sentimento, a motivação. Deus, os anseios da alma. Muitas vezes a ebulição, o nervoso, o cansaço, a exaustão na mente, no corpo. Que o Senhor possa falar conosco. Toma nossa mente cativa em obediência ao Senhor. Toma agora esse aparelho pelo qual cada pessoa está conectado. Repreende agora toda queda de conexão, toda distração, todo roubo de palavras, toda angústia, todo medo, todo pânico, todo pavor. Deus, todo desespero. Pai, que agora todo pensamento esteja sujeito debaixo da autoridade do sangue de Jesus. E que essa palavra que será liberada nessa noite possa penetrar nos corações, trazendo a paz que excede todo entendimento. Brada dos céus, Senhor, a tua verdade sobre as nossas vidas, na nossa mente, no nosso interior. Revela para nós os teus segredos, Pai. Fala aos nossos corações não aquilo que nós queremos. Porque se ouvirmos o que nós queremos, nós permaneceremos no desespero. Mas fala o que nós precisamos ouvir, para que haja em nós uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento, uma mudança na estrutura de pensamento. Obrigada porque o Senhor nos trouxe até aqui. Fala conosco. Nós te agradecemos desde já pela tua mão nas nossas vidas, na nossa casa, com a nossa família, pelos livramentos que o Senhor nos deu que nós nem soubemos. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor não desiste de nós. Obrigada, Pai, porque quando colocamos a mão sobre o nosso peito, muitas vezes nós sentimos o coração tão acelerado, um desespero, um esquentamento na face, os olhos piscando, o corpo trêmulo. Mas mais forte do que qualquer sintoma é o peso da tua glória e aquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas. Age nas nossas vidas nessa noite, Pai. Eu quero apresentar diante do Senhor agora cada quarto, cada cômodo da casa de cada pessoa que está assistindo essa live. Deus, os travesseiros. Deus, tu sabes o lugar do choro. Tu sabes o lugar, Pai, onde cada uma delas derrama, Deus, o pranto diante da tua presença, muitas vezes com a água que cai do chuveiro, Pai. Existe dentro do coração um clamor desesperado pelo socorro do Senhor. Deus, Espírito Santo, age nas nossas vidas neste momento. Vai colocando todas as coisas no lugar. Em nome de Jesus. Desde já, meu Senhor, repreende pelo teu poder agora todo espírito de morte, todo espírito de suicídio. Deus, todo plano de escrever cartas, de escrever um adeus, porque não vê mais sentido na vida, Pai. Que o Senhor, nessa noite, pelo poder da tua palavra, dá ordem agora aos teus anjos para fechar todas as covas, em nome de Jesus. E aonde existia um plano de morte,
de suicídio. Que haja, Senhor, a liberação do teu poder, da vida do Senhor, da vida de Deus, da vida dos céus, em nome de Jesus. A tua palavra nos ensina: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que cada vida nessa noite seja libertada pelo poder da palavra, que quebrem cadeias, grilhões, ferrolhos de ferro e céus de bronze, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Gente, eu tô muito feliz hoje em estar com vocês mais uma vez. Tanta coisa aconteceu. Essa live era para ter acontecido na semana passada. Mas eu passei 10 dias tomada por uma dor de cabeça que não passava. Eu dormia com dor de cabeça, acordava com dor de cabeça. A dor de cabeça, todo remédio que você pensar da farmácia, esses que a gente compra sem receita, né? Eu experimentei Neosaldina, dipirona, tudo que você pensar e não passava. E na segunda-feira eu não conseguia nem raciocinar. Então, eu não gosto de fazer as coisas pela metade, até porque, por mais que a gente tenha aqui nessa noite, né, uma psicóloga para falar aquilo que é da ciência, é o reino de Deus, e para entrar numa guerra a gente precisa estar guardado, resguardado, a gente precisa estar bem. Então, eu me resguardei para que nós pudéssemos estar aqui hoje vencendo essa batalha, amém? O sentimento, você que está entrando aqui agora, queria compartilhar isso com você, o sentimento que eu tenho a respeito desse tema, dessa live, é um sentimento de libertação. Apesar dessa live estar sendo a penúltima da nossa sequência de lives, essa foi a primeira live que o Senhor me deu, né? Ele trouxe claramente esse tema ao meu coração e trouxe essa psicóloga para estar aqui conosco. Claramente o Senhor falou comigo sobre esse momento, que haveria libertação tanto para aqueles que estão assistindo agora, quanto para aqueles que vão assistir depois. Quebras de cadeias, de grilhões. Talvez você tenha chegado aqui achando que é o seu fim. Mas Deus está dizendo para você que Ele não desiste de você. Amém? E para essa parceria de hoje, essa mulher que é psicóloga, que é mãe e que é uma mulher de Deus. Amém? Ela é uma mulher de Deus. Então, ela vai falar da ciência, mas tudo que ela falar, você vai sentir que também tem uma alicerce aí naquilo que é uma verdade. E a gente vai estar conversando. E você, se você quiser fazer uma pergunta, se você tiver alguma dúvida sobre alguma coisa, você também vai poder digitar aí. E em algum momento ela vai estar respondendo, tá bom? Bárbara, seja bem-vinda, né? Bárbara. E que você seja mais um canal do Senhor para nós nessa noite, amém? Deixa eu procurar ela aqui. Ela tem um canal, gente, Bárbara, um Instagram. Dá um oi aí pra mim, Binha, pra eu poder te aceitar aqui. Ela tem um canal. Por falar em ansiedade. Gente, essa página tem tudo a ver, né? Com a nossa temática e com esse momento dessa noite, né? Então, ela vai entrar ao vivo agora. Essa linda. Pode chegar que a casa é sua. Oi! Oi, Cris! Olá, meu amor, seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Começando agradecendo, Bárbara, pelo seu sim, né? Foi tão de Deus que na hora que eu falei com você, você nem respirou, já foi disse sim. Que verdade, fica muito à vontade para você falar, né? Aquilo que o Senhor colocasse no seu coração a respeito de ansiedade. Eu acho que todo mundo que vai assistir essa live, todo mundo passa por momentos de ebulição. Com certeza. E às vezes a gente se sente perdido, sabe? Às vezes a gente se sente... Sabe aquela pessoa que parece que é de outro planeta, se achando anormal? Meu Deus, por que eu tô sentindo isso? Isso tá acabando comigo, isso dói, isso... né? E às vezes a pessoa não sabe se isso é uma doença, a quem recorrer, o que fazer.
Então, eu creio que você vai nos ajudar muito nesse momento. Amém, amém. A palavra está com você. Obrigada. Queria deixar todos à vontade, né, para a gente estar fazendo esse bate-papo aqui nessa noite. Eu vou, obviamente, trazer alguns conceitos que podem trazer conhecimento, e o conhecimento liberta, né? O conhecimento traz cura. E eu acho muito importante a gente tomar conhecimento de algumas coisas para que a gente entenda de fato o que é a ansiedade, como é que ela se manifesta, quais são os sintomas, quando que a gente precisa ligar o nosso sinal de alerta, né, para ir talvez procurar ajuda, né? Então a gente precisa estar atento, sim, a todos esses sinais e conhecer de fato o que é a ansiedade. Eu queria deixar os comentários, né, para que vocês fiquem à vontade para estar compartilhando algo, alguma experiência, ou trazendo algumas perguntas, algumas dúvidas que vocês tenham, para a gente estar trazendo respostas também para aquilo que está causando talvez aí muitas dúvidas, né? Muitos medos, inseguranças. Então vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite, tá bom? Eu queria me apresentar, tá, Cris? Muitas pessoas que estão aqui não me conhecem ainda, né? Eu vi alguns rostinhos conhecidos aí de algumas pessoas que a gente enviou esse aviãozinho, né? E eu queria também encorajar você, se você conhece alguém que sofre com ansiedade, e se vier algum nome na sua mente, no seu coração, você pode estar enviando essa live através desse aviãozinho aí, tá? Para que a pessoa também possa ser abençoada, né? Nessa noite com conhecimento. Eu sou Bárbara, sou psicóloga há 15 anos já, né? E há algum tempo eu tenho me especializado no estudo, né? E no tratamento na clínica de pessoas que sofrem com ansiedade. Então, para iniciar, Cris, eu queria muito deixar claro o que é ansiedade, né? As pessoas, quando chegam para mim na clínica, né, buscando atendimento, elas vêm muito com um desejo muito latente, né? E muito próprio e real de que como que faz para se livrar da ansiedade, né? Como é que eu posso ser livre? Elas falam assim, por favor, me ajude a me libertar da ansiedade, né? Me ajude a ser livre da ansiedade. E aí, quando a gente vai, né, trazer o entendimento do que de fato é ansiedade, a gente começa a perceber que é impossível alguém viver livre de ansiedade. É impossível alguém, qualquer ser humano, não sentir ansiedade em momentos específicos da vida, né? A ansiedade, eu costumo falar, né, que Deus ele é tão perfeito que a ansiedade, quando ela é vista, né, no modo para o qual ela foi criada para ser, a gente começa a encaixar os pontos do quebra-cabeça e fala assim, nossa, até nisso Deus pensou para nos proteger, né? E a ansiedade, ela é uma emoção derivada do medo, sabe, Cris? Ela serve para nos proteger diante de ameaças reais, tá? Então, se a gente parar para pensar, a gente precisa da ansiedade para que a gente sobreviva aqui, né? Para que a gente tenha dentro de nós sinais de alerta que nos mostrem que a gente está diante de um perigo real. Então, por exemplo, não tem como viver sem ansiedade e sobreviver aqui ao atravessar numa rua, né? E não olhar para os lados e perceber que tem algum carro vindo e a ansiedade nos freia diante daquela situação, né? Não tem como a gente, né, estar num lugar de altura, né, e acreditar que a gente pode seguir andando ou seguir por ali sem que a gente tenha a ansiedade ali nos alertando de que aquele é um lugar perigoso e que a gente precisa, né, esperar e não seguir em frente diante daquela situação. E aí eu costumo contar um pouco da história da nossa evolução, né? A gente sabe que aquele homem primitivo, a gente chegou aqui através dos nossos antepassados, né? E antigamente eles viviam em ambientes hostis.
eles viviam em florestas, né? Eles viviam diante de muitos predadores, diante de perigos reais, naquele ambiente hostil que ele vivia. Ele vivia socialmente naquele ambiente, não como nós nos organizamos, né, como sociedade hoje, onde cada um respeita o limite do outro, né, teoricamente, onde existem, por exemplo, sinais de trânsito, a gente tem noção de leis, de regras, e antigamente isso não existia. Eles estavam ali envolvidos dentro de um cenário onde eles tinham que conviver com predadores, né? Onde eles tinham que se abrigar de tempestades, onde eles tinham que se proteger e se defender de povos inimigos. Então, a ansiedade, ela nos protegeu e nos fez chegar até aqui. Por quê? Porque ela se manifestava desde aquele homem primitivo para que ele se protegesse de uma ameaça real. Ou seja, de algo que fosse levar ele à morte, né? Imagina se todos morressem ali, a gente não tinha chegado onde a gente está hoje, né? A gente não tinha, né, a nossa espécie humana, ela não tinha progredido aí, né? No seu processo de evolução, e a gente não estaria aqui. Então, a ansiedade era importante naquele momento, porque, de alguma forma, trazia um alerta de que eles estavam diante de um perigo real, e eles começavam a sentir aquelas sensações fisiológicas desagradáveis que todos temem e que ninguém gosta de sentir até hoje, mas que os preparavam para lutar ou fugir. Então, quando o coração acelerava, bombeando mais sangue para o corpo, era para preparar o corpo para lutar ou fugir diante de uma situação de perigo real, certo? E aí, o que aconteceu, Cris? A gente foi evoluindo, mas é como se uma parte do nosso cérebro, né, ela não tivesse evoluído da mesma forma que o nosso corpo e a sociedade, né? E aí, o que aconteceu, Cris? Aquele sinal de alerta que era emitido diante de situações de ameaças reais, hoje são emitidos diante de situações onde a gente julga serem ameaças. Só que elas não são reais, elas são imaginadas ou percebidas, né, de certa forma, através da interpretação que a gente faz da situação que a gente está vivendo ali. Então, muitas vezes, quando o nosso coração dispara, né, as vistas escurecem, as extremidades começam a tremer, quando a gente começa a sentir aquelas sensações desagradáveis, a gente ou está diante de uma ameaça real, ou está diante de um perigo percebido por nós. Deu para entender até aí? O que é a ansiedade, para que ela serve, por que ela é importante para nós? Então, Cris, eu queria dar um exemplo assim para a gente entender isso com clareza. Tá saindo eu e você ali, né, da reunião das mulheres que a gente tem lá na comunidade, na sexta-noite, e você vai me trazer em casa, Cris. E para chegar aqui em casa, a gente saindo da Fraga Maia tem que pegar a Maria Quitéria, né? E aí, para depois fazer o retorno e pegar a Getúlio Vargas e seguir até aqui. E aquelas sinaleiras da Maria Quitéria são muito desertas de noite. O culto acabou 9h30, a gente tá ali por volta de 10 horas da noite, passando por aquelas sinaleiras, só eu e você no carro. E aí, de repente, bate um rapaz no nosso vidro enquanto a gente tá ali conversando sobre o culto, né? Sobre a reunião que foi tão abençoada, maravilhosa. E aí, a gente começa a sentir o nosso coração acelerar, nossas extremidades começam a tremer, a gente, né, fica ali percebendo que há um perigo diante daquela situação. É um perigo real? É um perigo real, né? A ansiedade se manifestou daquela forma no seu papel ideal, visando nos proteger diante de uma ameaça real. Sim. Então, diante daquilo, a gente estava com o nosso sinal de alerta da ansiedade funcionando muito bem, certo?
Perfeito. E aí, de repente, Cris, no mês seguinte a gente está fazendo esse mesmo trajeto, tá? E aí já é um outro dia, a mesma situação, só que a gente chega na mesma sinaleira, né? Por ter passado por isso antes, vem a sensação de que a gente precisa estar em alerta, porque afinal de contas, talvez alguém venha bater no nosso vidro naquela hora e a ansiedade se manifesta novamente. A gente está aí diante de algo que a gente precisa, né, ficar atento. Por quê? Porque a gente não estava diante de um perigo real. Estava diante de um perigo percebido, imaginado, baseado numa experiência que a gente viveu anteriormente. Então, naquele momento, a ansiedade não era ideal, né? Não precisaria aparecer na sua função ideal, mas apareceu. Ok, se isso se repete, Cris, de uma maneira frequente, com intensidade frequente, na mesma situação ou em outras situações, a gente precisa ligar o nosso sinal de alerta, né? E aí as pessoas começam a pensar assim, e a falar muito que a ansiedade é excesso de futuro, né? Eu fico meio assim, né, sem querer rotular muitas coisas, né? A gente tem um máximo de cuidado, assim, com questões que se tornam parte do senso comum, porque, de certa forma, não vem com a informação real do que de fato está acontecendo, né? Aquilo que as pessoas reproduzem muito em suas falas aí fora. Mas, obviamente, que diante de uma manifestação da ansiedade ali, a gente sempre vai imaginar um perigo, né? Catastrofizar esse perigo, né? E aí tentar controlar as situações. Para quê? Para que a gente tenha alguma estratégia de enfrentamento, que seria ou lutar ali naquela situação ou evitar e escapar dela. Certo? Até aqui deu para entender? Sim, Então, sim. tem alguma dúvida, Cris, do que eu falei? Não, não. Eu acho importante a gente vir, né, desse período aí, conta essa história para que a gente compreenda. Depois que a gente criar o conceito, trouxer o conceito, aí a gente faz uma relação com o que a palavra traz sobre isso, né? Uhum. Então, perceba, Cris, que dentro de um espectro, se a gente pudesse pensar assim, em um espectro, né, para a ansiedade, existem 3 níveis. A ansiedade normal, ela nos ajuda a funcionar, ela nos prepara, por exemplo, diante de uma ministração, né, diante de uma palestra, diante de uma apresentação na escola, no trabalho, diante também de uma entrevista de emprego, de uma situação nova. Ela nos prepara, ela nos impulsiona. Se a gente não sentisse ansiedade, a gente ia estar meio diferentão ali dentro daquele contexto, né? Não faria tanto sentido assim, porque afinal de contas, até a tristeza que muitas vezes é negada assim por muitas pessoas. Eu não quero sentir tristeza de jeito nenhum, porque a gente considera que é uma emoção negativa. A gente não gosta muito de falar em emoções positivas e negativas, porque todas são essenciais para o nosso funcionamento. Já pensou se a gente está diante de uma perda, Cris, e a gente está feliz? A tristeza não aparece, não é genuíno, não é verdadeiro, não faz parte da nossa humanidade isso. Então, as emoções como, por exemplo, a ansiedade, a tristeza, a alegria, o medo, a raiva, o nojo, elas são importantes para o nosso funcionamento. Elas só precisam se manifestar nos momentos certos e da maneira certa, né? Sem excessos, para que a gente consiga ali administrar todo um contexto e não nos cause prejuízos. Então, dentro desse espectro que eu estava falando, a ansiedade normal, ela nos ajuda a funcionar, certo? Ela vem aí nos ajudar a funcionar. E aí, se a gente desenhasse uma linha, né? Uma linha como uma linha do tempo e a gente colocasse as duas extremidades e no meio um outro ponto, a gente pensaria da seguinte forma: existe a ansiedade normal, existem os traços de ansiedade, né, que ficam aqui no meio, e existe o transtorno de ansiedade. Então, quando a gente fala de ansiedade, eu tenho ansiedade, achando que a gente está doente,
a gente está falando bobagem. Porque o que existe de fato é uma manifestação da ansiedade, ou talvez aí traços de ansiedade, onde começa a aparecer com uma frequência maior na vida da gente. Eu tenho um perfil mais ansioso. Ok, vamos ficar atento a isso. Mas o transtorno de ansiedade em si, se a gente pudesse falar assim com muita clareza, ele precisa ter intensidade, frequência e causar prejuízos significativos à vida das pessoas. Então, eu falo não só do lugar de psicóloga, mas como do lugar de alguém que já viveu isso, né? Eu já fui diagnosticada com transtorno de ansiedade, transtorno do pânico, durante um período da minha vida. Né? E isso foi tratado, obviamente. A gente que tem um perfil mais ansioso, a gente precisa, de fato, entender como isso vai funcionando, quais são os sinais, né? À medida que vão aparecendo no nosso dia a dia, para que a gente já fique atento e saiba lidar com aquilo. Então, não dá para a gente viver livre de ansiedade, a gente precisa aprender a lidar com ela. Certo? E aí, pensando nesse espectro, existe a ansiedade normal, os traços de ansiedade, que aí a gente já começa a pensar no nível mais patológico, onde começa a causar prejuízos à nossa vida, mas existe o transtorno de ansiedade, não apenas um, existem alguns transtornos de ansiedade, e a ansiedade ela vai se diferenciando à medida que ela se manifesta nas ruminações dos pensamentos, né? Nas preocupações, de fato. Então, se eu tenho um transtorno de ansiedade generalizada, as minhas preocupações vão estar voltadas para o futuro. E aí eu preciso identificar, né? Também, se eu tenho vergonha de aparecer em público, então eu já penso numa ansiedade social, se eu já tenho uma questão voltada aí para o desempenho, né? Se eu tenho a sensação de que eu estou perdendo o controle, que eu vou morrer a qualquer momento, a gente já fica ali pensando em algo voltado para o transtorno de pânico. Então, não é apenas o transtorno de ansiedade, existem diversos subtipos de transtorno de ansiedade e para tratamento esse diferencial ele é importante porque vai nortear aí o protocolo, né, para estar ajudando a pessoa a desenvolver estratégias para lidar melhor com ela no dia a dia, certo? Bárbara, fala um pouquinho para a gente, né? Assim, ficou muito claro essa questão da ansiedade, dos traços de ansiedade, desse transtorno. Fala para a gente, dentro dessa linha que você aí desenhou para a gente compreender, onde é que entra aí a questão dos gatilhos? Vamos lá. Né? Essa avaliação, eu me perceber enquanto alguém que já sou ansiosa, né? O que é que eu preciso evitar? Como deve ser minha postura diante de algumas coisas, se eu já me percebo? Se eu já percebi que eu tenho algo a mais do que traços, o que é que eu devo fazer, quem eu devo procurar, como é que se trata isso? É uma doença? Fala aí um pouquinho. Sim, Cris, quando me perguntam, todo mundo precisa de terapia, eu digo que não, mas todo mundo se beneficiaria dela, porque em algum grau, a gente tem questões do nosso dia a dia que a gente não consegue lidar sozinho. Né? Muitas pessoas têm ansiedade, outras pessoas não sabem lidar com a palavra que é dirigida a ela de uma maneira mais diferente daquilo que ela imaginou. Quando as pessoas também não têm suas necessidades atendidas, elas se sentem ali talvez rejeitadas, né? Ou com raiva. Então, muitas pessoas não sabem lidar com com as suas emoções e isso se manifesta nos seus comportamentos. Então, como que a gente percebe quais são os sinais de alerta, né? No meu Instagram, eu até coloquei há um tempo atrás 5 sinais, né? Eu deixei um post lá falando dos 5 sinais de que a sua ansiedade está te atrapalhando. Então, o primeiro sinal eu vou trazer aqui para vocês é você perceber que algo de ruim está prestes a acontecer a qualquer momento. Então, né, se isso tem uma frequência, uma intensidade e causa prejuízos significativos à sua vida, você começa a perceber ou se preocupar muito com algo que está prestes a acontecer, porque a pessoa com perfil ansioso é como se a mente dela passasse na frente, né, do tempo.
né? Ela vai lá para o futuro, de fato. Só que ela não fica apenas lá, ela catastrofiza. Ela fica sempre, né, com aqueles pensamentos: e se isso acontecer? E se aquilo acontecer? E se alguém julgar o que eu fiz de uma maneira que eu não espero? E se eu ficar com tal doença? Eu pego, né, muitas pessoas com transtorno de ansiedade voltada para a questão da saúde, né? Quando recebem algum resultado de exame, né? Já vem trazendo para o futuro, talvez, uma interpretação de que uma catástrofe vai acontecer, né? E tudo. O segundo sinal, Cris, seria: você se preocupa com tudo o tempo todo. Então, fiquem atentos aí a isso que eu tô falando, tá? E avaliem, né, se isso é frequente na sua vida, se isso faz parte aí do seu contexto, né? E se causa algum prejuízo e já está prejudicando aí o seu desempenho no trabalho, talvez, o seu desempenho dentro das suas funções, as suas relações, né? Às vezes as pessoas falam assim: eu ando muito irritada, e muitas vezes a irritação, ela não vem do nada, né? A gente precisa investigar o que está por trás disso, e muitas vezes a gente acha que a ansiedade é só sentir aquela descarga de sintomas fisiológicos desagradáveis, né? Que vem mesmo quando a gente está ansioso, e não se atenta a tantas outras coisas, né, que podem aí estar se manifestando sem que a gente perceba que de fato é ansiedade. Então, se você sente que algo ruim vai acontecer a qualquer momento. Segundo ponto: se você se preocupa com tudo o tempo todo. O terceiro seria: se você sente um medo intenso que faz o seu coração acelerar, ter falta de ar, sentir tremores, tontura, e aí desencadear aquela enxurrada, né? Aquela enxurrada de sensações desagradáveis. Fica atento, né? Se isso tem se manifestado com uma intensidade muito grande e uma frequência significativa no seu dia a dia, é um sinal para estar não se preocupando, mas estar atento, né? Se você não consegue, seria o quarto ponto agora: se concentrar, pois seu pensamento está sempre acelerado e isso acaba reduzindo a sua produtividade, é um outro sinal. E a gente precisa estar atento a isso. E por último, se você se sente sempre cansada, tem sono, mas não consegue dormir, pois fica em estado de alerta, com medo de que a ansiedade apareça de novo. A gente também precisa estar atento e identificar se de fato tem causado prejuízos significativos na nossa vida. Aí, quando você me perguntou assim: Cris, quais são os gatilhos? Como identificar esses gatilhos? Eu preciso ir para um conceito que é fundamental dentro da terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu utilizo na clínica, né, com os meus pacientes. E a TCC hoje, ela é padrão ouro para tratamento de transtornos de ansiedade e para a maioria dos transtornos, né, psiquiátricos, psicológicos, emocionais, como você queira aí identificar, né? E quando a gente vai para o princípio da terapia cognitiva, ele diz o seguinte: que não é o que acontece com a gente que vai determinar como a gente vai se sentir ou como a gente vai agir diante de uma determinada situação, né? Como naquele exemplo do carro lá que eu dei na sinaleira, nós duas, né? Mas sim como nós interpretamos aquilo que nos acontece. Então, os gatilhos, eles vêm baseados nessa interpretação que a gente faz da situação que a gente está vivendo. Certo? Então, sempre que a gente perceber, Cris, algum desconforto emocional, nosso humor mudando, né? Alguma sensação desagradável vindo no nosso corpo, alguma emoção como tristeza, insegurança, medo, ansiedade, a gente precisa parar e se perguntar: o que está passando na minha cabeça nesse momento? Né? O que eu estou pensando aqui dentro desse contexto? Porque a gente vai começar a identificar aquilo que manifesta, o que desencadeia. Qual o fator desencadeante daquelas sensações que, né, muito provavelmente, se desenrolar aí, vai desencadear uma crise de ansiedade, tá?
Então, quando a gente fala de gatilhos, a gente fala especificamente da interpretação que a gente faz diante da situação que está acontecendo com a gente. Esses dias, por exemplo, acompanhei uma pessoa que ela estava assim numa transição, né, de uma mudança de vida, assim, onde as coisas estavam acontecendo de uma maneira muito positiva, onde muitas coisas que ela esperava acontecer começaram a acontecer, né, em todas as áreas da vida, sobretudo na área profissional. E de repente ela começou a ter crise de ansiedade, Cris, sem conseguir nem olhar para o lado positivo daquilo que ela estava vivendo, porque ela começou a imaginar, e se para o mês, e se daqui a 3 meses eu não estiver vivendo mais isso? Minha vida vai voltar a ser como era antes? Eu vou passar pelas mesmas dificuldades que eu passava antes? Então, quando a gente fala de interpretações ou de gatilhos, a gente fala desse tipo de interpretação, que é a nossa percepção. Lembra do que eu falei? O perigo real e o perigo imaginário, que é aquele que a gente percebe. Então, a gente pensa muito nisso, né? Como que a gente enxerga essa situação? Obviamente que existem situações que a gente não tem controle, né? E a gente muitas vezes, e a maioria, e eu vou até falar isso porque eu me lembrei agora, ano passado, final do ano passado, saiu uma pesquisa norte-americana que diz, sabe o que é, Cris? Que 91% das nossas preocupações nunca virão a acontecer. Então, se a gente pegar aí 10 preocupações que a gente costuma ter, né, diariamente ou durante um período de tempo aí, e começar a pensar sobre tudo que a gente já se preocupou também até aqui, e começar a avaliar esses cenários que a gente já viveu na vida da gente, a gente vai começar a perceber. A gente se preocupava com 10 coisas, mas diante de tudo que a gente se preocupava, apenas uma, né, vinha a acontecer de fato, baseado nessa pesquisa, né, de que 91% das nossas preocupações, elas nunca vão vir a acontecer. E aí, quando a gente fala de ansiedade, a gente fala de preocupação. Não só de preocupação com o que vai acontecer, com o que está no futuro, mas com talvez um desempenho, né, talvez com outras circunstâncias aí, né, de não ter o controle de algo. E a ansiedade fala muito sobre isso, né? As pessoas com perfil mais ansioso, elas costumam querer ter o controle da situação o tempo todo. Para quê? Para se preparar para o pior, né? Para quando estiver diante do perigo, saber o que fazer. Mas muitas vezes o perigo, aquilo que ela imaginou como perigo, não acontece. Então ela sofre, não só imaginando que aquilo vai acontecer, mas sofre durante o processo e quando chega lá na frente percebe, não aconteceu, né? Não aconteceu aquilo que eu imaginei. Então, a gente chama isso de preocupação improdutiva. Eu gosto muito de ensinar para os meus pacientes. E esse conceito de preocupação produtiva e preocupação improdutiva. E eu vou trazer aqui para vocês, porque talvez a gente possa estar tendo essa estratégia para usar no nosso dia a dia, diante de algumas situações que nos trazem, né, esse desconforto e essas preocupações excessivas mesmo. Então, é o seguinte, existem 2 tipos de preocupações, que são as preocupações produtivas e as preocupações improdutivas. As preocupações improdutivas se referem àquele cenário ou àquela situação sobre o qual a gente não tem controle. Por quê, Cris? Porque não tem, talvez, aí, uma solução imediata, ou porque muitas vezes, Cris, aquilo que a gente imaginou que poderia acontecer ainda não aconteceu. Então, a preocupação improdutiva, ela está ligada a isso. Ou a situação ainda não aconteceu e eu estou me preocupando, né, trazendo o futuro para o presente e tentando ali administrar o que eu imagino que vai acontecer, baseado no quê? Nas minhas crenças, naquilo que eu interpretei de tudo que já me aconteceu até aqui, que pode vir a acontecer, então eu começo a me preocupar. Mas quando eu começo a me preocupar, sem ter uma solução imediata
para um problema, porque a preocupação ela é muito voltada para a solução de problemas. Não é para idealização ou imaginação de cenários e situações. A gente se preocupa para resolver problema, não é para outra coisa, né? Então, se a gente está ali com algo que ainda não aconteceu, que pode vir a acontecer, mas que a gente não tem o controle porque não aconteceu, a gente vai se preocupar improdutivamente. Não tem solução imediata, não aconteceu. Aí, quando a gente parte para o outro princípio, que é da preocupação produtiva, a gente vai pensar sempre em algo sobre o qual a gente tem o controle, né? Alguma situação que talvez tenha acontecido ou que pode, né, que já está ali programada para acontecer e a gente precisa pensar em soluções para aquela situação. Para isso a gente deve se preocupar, né? Porque não se preocupar diante de algo onde requer da gente uma postura de resolutividade ali seria negligência. Então, existem preocupações produtivas e improdutivas. Não tenho controle, a situação ainda não aconteceu, é preocupação improdutiva. Descarta, esquece, tira isso da sua vida, vive o hoje. Né? Algo que a gente gosta muito de ensinar para os pacientes também com perfil mais ansioso, que tem transtorno de ansiedade, é viver o momento presente. E se a gente for para esse princípio de viver o momento presente, a gente tem muitos versículos bíblicos também, né? Que nos trazem a revelação de que a gente não deve se preocupar com o amanhã, né? De que a gente também deve trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança e não catastrofizar cenários aí diante de inúmeras situações, né? Então a gente precisa pensar no hoje. O que está no meu controle hoje, nisso eu devo me preocupar. Mas aquilo que eu não tenho controle, eu descarto, porque vai me causar sofrimento. Certo? Você me perguntou mais o que, Cris? Porque aí eu já fui para um monte de lugar. Você foi exatamente na linha do que eu perguntei mesmo. Aí só faltou essa última coisa, que é bem importante. Né? Pronto, a pessoa se percebeu com aqueles 5 tópicos que você trouxe aqui. Gente, essa live vai ficar salva, você pode assistir depois, voltar com seu caderninho, visitar também o Instagram, por Falar em Ansiedade, que lá tem dicas super interessantes, importantes para você. Você que já se percebe ansioso. E aí a minha última pergunta foi, e aí? Percebi esses traços, percebi que realmente existe essa ansiedade demasiada. O que fazer? É uma doença? É um processo medicamentoso? Procura quem? Né? Vai para o EMEC, vai para São Mateus, é para onde? Em EMEC e São Mateus, Cris, tem dados diante da pandemia, né? Esses dados, eles ainda não foram atualizados, porque a gente tem variáveis que ainda estão, né, sendo pesquisadas e ainda estão acontecendo. Mas eu não trouxe para você aqui, e é um dado importante, que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Segundo dados da OMS, cerca de 10% da população brasileira convive com algum tipo de traço ou tem o transtorno de ansiedade. Então, é um percentual muito significativo, que precisa de uma atenção aí. Né? E a gente está dentro de um país que é considerado o país mais ansioso do mundo. E, de acordo com a OMS também, e aí eu já vi pesquisas do ano passado que revelam, né, quais foram as doenças que mais incapacitaram as pessoas ali, né, e trouxeram elas para serem beneficiadas aí por um auxílio, né, de serem... como é que fala? Afastadas do trabalho e terem um auxílio aí do governo nesse processo, e foi depressão e ansiedade, né? Então, a gente precisa estar atento a isso. Aí, quando a gente falou do EMEC e São Mateus, eu lembrei, Cris, que existe essa pesquisa de antes da pandemia, que fala assim, que 80% das pessoas que procuram atendimento médico em emergências, acreditando estar sofrendo um infarto, elas não estão tendo infarto, elas estão tendo crise de ansiedade. Né? Então, se a gente parar para pensar, 8 a cada 10 pessoas que recorrem a uma emergência médica, um pronto atendimento, né? Acreditando estar infartando ali, elas não estão
infartando, elas estão tendo uma crise de ansiedade, que muitas vezes se confunde com infarto e gera mais ansiedade, né? E a ansiedade vai aumentando esse pico aí. Falar em pico, Cris, e aí eu vou voltar para a sua pergunta, mas falar em pico, eu queria muito que a gente pensasse também que a ansiedade, ela se manifesta dessa maneira, como uma onda, né? Ela vem com aquela enxurrada de sensações. Eu ia te perguntar isso, por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui rápido, porque eu acho que muita gente, às vezes a pessoa tá com vergonha, então eu tô fazendo todas as perguntas de tudo que eu ouço por falar. Ó, vamos supor, uma pessoa mora numa casa, que a mãe é ansiosa, que o pai é ansioso, essa adolescente, essa jovem, ela apresenta começa a apresentar esse quadro. Muito provavelmente ela vai desenvolver essas mesmas características do pai e da mãe, ou isso é só um traço que vai passar com o tempo? Cris, esse é um ponto bem importante a gente pontuar, porque a literatura nos mostra, né, nos ensina que provavelmente a manifestação da ansiedade ela não começou na vida adulta. Então, se a gente se recordar aí onde foi que a gente se sentiu ansioso pela primeira vez, a gente vai perceber que foi ou na infância ou no início da adolescência, né? A gente já apresentava algum sinal ali, né? Se eu revisitar a minha história, eu tenho clareza hoje, né, de como isso começou, né, de como foi que eu me percebia ansiosa, né, no início da minha juventude aí, da adolescência ou na infância. Então, assim, um transtorno emocional de qualquer ordem, Cris, ou ansiedade, ou depressão, fobias, transtorno do pânico, transtorno bipolar, compulsões, eles não são manifestados ou eles não são desencadeados por apenas um fator. Então, se a gente pegar a história de vida da pessoa, ela conta, obviamente, mas precisa é como se fosse uma receita de bolo. A gente precisa de todos os ingredientes para que aquilo se manifeste, certo? Então, a história, ela pode ser protetiva de alguma forma, sim. Né? Ela pode trazer ali um suporte ou prevenir algo no futuro? Sim, pode. Mas, independente da história dela, se alguns fatores ali estiverem presentes, tanto biológicos, e aí a gente fala de fatores genéticos, né? História de vida, experiências da vida, né? Em tantas outras coisas, a gente precisa pensar, né? É multifatorial. Fulano entrou em uma depressão porque perdeu o pai. Ciclano ficou ansioso depois que perdeu o emprego. Não pode ter sido aquele fator que desencadeou, sim, mas não é só aquilo que faz com que ele tenha ansiedade. Ele precisa, né, dentro da sua constituição enquanto ser humano, tanto biologicamente quanto, né, emocionalmente, sua estrutura de personalidade conta muito, sua história familiar conta muito. Isso se manifesta aí, né, dentro desse contexto multifatorial. Que era que eu estava falando antes disso? Estava falando da questão de ser medicamentoso, né? O que fazer, então, depois que se percebe? Então, vai e volta, eu não respondo isso, né? Mas eu vou falar agora. A pergunta que não quer calar. A gente pode, sim, tratar a ansiedade, transtornos de ansiedade, traços de ansiedade, sem medicação, até um determinado ponto, né? Dentro do transtorno de ansiedade, existem os níveis. Então, não é uma coisa simples. Dentro do transtorno existem os subtipos, dentro desses subtipos, né? A gente identificando, tem mais de um, tem um apenas, o que tem aí de comorbidade, né? Que são outras talvez patologias que apareçam aí juntos, mas se diagnosticando um transtorno de ansiedade, a gente fala de níveis, né? Então tem a ansiedade num nível mais leve, moderado e grave. No nível leve a moderado, a gente consegue tratar sem medicação. Tá? Mas quando é moderado, quando tem uma frequência, ou quando é grave, quando tem uma frequência
intensidade e causa prejuízos significativos à vida da pessoa, fazendo com que haja uma desordem aí, né, dentro do seu contexto, onde talvez tenha uma manifestação ou prejuízos que culminem em diversas áreas da vida dele, a gente precisa pensar assim, de que o tratamento apenas com psicoterapia não é possível, né? E aí a gente encaminha para um psiquiatra, para que haja, para que seja feito o tratamento farmacológico, né? Então, quando a gente pensa assim, que a gente está vamos falar o quê, Cris? Tá com diabetes aí alguém, né? A gente procura um endocrinologista, não é verdade? Se a gente tem algum problema de coração, a gente procura um cardiologista. Se a gente já tem um problema no nosso útero, no ovário, a gente vai, né, para o ginecologista. Então, a gente tem médicos especialistas em diversas áreas. E dentro da saúde mental, a gente tem um psiquiatra. Então, a gente precisa procurar um psiquiatra quando a gente percebe ou já está em tratamento psicológico com o psicólogo não receita medicação nem água com açúcar, a gente pode prescrever para um paciente em infração ética, a gente precisa ter esse cuidado, de jeito nenhum a gente faz isso. Quando a gente começa a perceber, né? Teve um diagnóstico ali de um transtorno de ansiedade mais grave, ou se a gente tenta um tratamento num leve a moderado e percebe que a pessoa não avança, porque dentro da terapia cognitiva, Cris, existe uma coisa fantástica, que é fazer com que o paciente se torne o seu próprio terapeuta. Então, a gente precisa ser dispensável para o paciente em um determinado momento do percurso, da jornada terapêutica. Eu falo para meus pacientes, todos eles sabem, né? Eu preciso que vocês não dependam mais de mim em algum momento aí, né? Para que a gente tenha sucesso nesse tratamento. Então, depende muito daquilo que eu vou orientar, né, da maneira como eu vou conduzir, mas depende muito de como eles vão aplicar isso no dia a dia, né, as estratégias que eu vou estar ofertando ali dentro de um protocolo de tratamento, né, para que haja melhora desses quadros, tá? Então, se a gente percebe que existe alguma dificuldade de estar lidando com as emoções, de estar lidando com a ansiedade, de estar lidando com a insegurança, com o medo, se ela já está se manifestando a ponto de a gente faltar aula, né? Faltar trabalho, ter crises constantes, frequentes, muitas vezes do nada, né? Que nunca é do nada também, aí é algo que eu queria pontuar. A ansiedade, ela não aparece do nada. Ela vem desencadeada por algo, por alguma interpretação do que está acontecendo ali naquele contexto. Mas quando a gente está dentro de uma crise de ansiedade, Cris, não dá pra gente parar pra também ficar pensando o que foi, né, que causou aquela ansiedade ali. A gente precisa aprender a... mais ansiedade. Muito mais. Porque a gente foca naquilo que a gente está sentindo, né? E quando a gente percebe aquele desconforto se manifestando, a gente quer, né, a todo custo se livrar dele. E quando a gente tenta se livrar dele, crise, ele aumenta. Então, o que a gente precisa fazer quando a gente estiver diante de uma crise de ansiedade? Aceitar, né? Aceitar que a gente está com a crise, né? E não aceitar por entender que a gente está passando por aquele momento, mas que a gente precisa aprender a tolerar. A gente aprende a tolerar tantas coisas, mas com ansiedade a gente fica se sentindo, fica num nível ali de muita insegurança, né? Por não saber o que vai acontecer. Mas eu já quero alertar vocês que ninguém morre, né? Durante uma crise de ansiedade, ninguém nunca morreu. De ansiedade, não. Não. Né? E aí vai pro EMEC, vai pro São Mateus achando que tá infartando, e chega lá, o médico dá um calmante e manda pra cá, manda procurar um psicólogo. Vai procurar um psicólogo, né? Você tá ansioso. Aí a pessoa se tranquiliza ali, sob o efeito da medicação e vai para casa. Mas quando a gente está em uma crise de ansiedade, Cris, o primeiro passo que a gente precisa fazer é aceitar que a gente está vivendo aquilo de novo. É desagradável, é desconfortável, mas a gente precisa aprender a tolerar a ansiedade da mesma maneira que a gente tolera uma dor de cabeça. Da mesma maneira que a gente tolera uma cólica, né? Por quê? Porque a ansiedade vai vir, Cris, vai atingir um pico como uma onda do mar, né? Que muitas vezes está lá longe, vem bem fraquinha,
vai crescendo, 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 atinge aquele pico e logo em seguida vai embora. Então, se no pico eu tento lutar contra ela, o tempo que eu vou permanecer ali em cima surfando naquela onda é muito maior, tá? Então, eu preciso aceitar a ansiedade, aceitar essas sensações desagradáveis, aprender a tolerar. E não lutar contra ela, senão ela vai crescer, ela vai aumentar. Né? Querer fugir só vai prolongar e intensificar essa ansiedade. E aí o segundo passo, né? Por isso que eu tô falando desses passos. Porque, Cris, a gente não vai investigar no primeiro momento o que desencadeou aquilo. A gente precisa acalmar, né? Precisa tentar voltar ao estado normal. E a gente não vai fazer isso pensando no que causou. Então, a gente vai investigar o que desencadeou? Vai. Mas não nesse primeiro momento. E aí eu vou falar alguns passos aqui. O primeiro é aceitar. O segundo é contemplar. A gente precisa tirar o foco daquelas sensações desagradáveis que estão no nosso corpo e contemplar as coisas ao nosso redor, né? Voltar a nossa atenção para situações que estão no nosso mundo externo. E não naquilo que está acontecendo conosco. Senão, a gente vai, de fato, viver um pico de ansiedade ali muito mais prolongado, né? E ela dura minutos, ela pode, né, diminuir à medida que você vai aprendendo a lidar com ela também, Cris. Esse pico, ele vai diminuindo, né? Tanto na altura, quanto no prolongamento dele, né? Se a gente parar para pensar assim, ele vem menor, a onda vem menor, e ela dura menos tempo. Quando a gente não sabe lidar ainda, tentar ali, né, ficar fugindo dela ou tentar administrar tudo aquilo que está acontecendo, focando naquilo que está acontecendo, o que vai acontecer? A onda vai ser mais alta e ela vai durar mais tempo, certo? Então, contemplar as coisas ao nosso redor. Lá no feed do meu Instagram tem 5 coisas que você pode fazer, né, para te ajudar a sair de uma crise de ansiedade. Aí fala passo a passo, né? Que é uma técnica de distração. Então, a gente pode pensar, né, de contar, né, coisas simples, tá, Cris? Mas que funcionam, porque nos distraem e tiram o foco daquilo que a gente está sentindo de desagradável, né? Que é contemplar as coisas ao redor, contar de 100 até 0, de trás para frente, né? Coisas super simples, mas são técnicas que nos ajudam. Então, a gente não pode ficar observando o sintoma que a gente vai sentir. A gente deve contemplar as coisas ao redor e descrever essas coisas, né? Começa a descrever, olha, eu tô aqui, tem uma mesa na minha frente, uma impressora, um copo, né? Quais são as cores, né? Como é que estão, qual é a textura de cada coisa que tá aqui. Isso vai nos ajudar a tirar o foco daquilo que a gente tá sentindo. Então, quanto menos a gente focar no que está sentindo, mais rápido essa crise de ansiedade vai passar. E aí, a gente vem para o terceiro ponto, que é agir mesmo com ansiedade. Quando a ansiedade vem, Cris, a gente para de fazer tudo que estava fazendo e foca apenas nela, né? Então, muitas vezes a gente precisa, e não é muitas vezes não, na verdade, o que a gente precisa é agir mesmo com ansiedade, certo? Continuar a fazer o que a gente estava fazendo, mesmo que a gente tenha que diminuir o ritmo aí. Assim, a gente prova pra gente que a gente consegue enfrentar a situação. Se a ansiedade nos paralisar ali naquele momento, ela vai estar no controle da situação. E a gente precisa colocar ela no lugar que ela precisa estar, né? Quem tem o controle sobre a ansiedade é a gente. Por mais que ela apareça muitas vezes em situações inesperadas, né? Mas baseado aí em uma construção de uma interpretação de tudo que a gente já viveu até aqui. Deu para entender até aqui, Cris? Deu sim para entender. Tô aqui um olho na tela, o vida atento e de olho no relógio, né? Para a Instagram não derrubar a nossa live. Mas, assim, uma coisa que eu percebo, né? A gente começou essa live fazendo esse percurso aí sobre a história. E nessa história, nós percebemos que a sociedade, ela é uma sociedade preconceituosa. Você trouxe um exemplo aí que, para mim, é um exemplo muito forte. Quando a gente sente uma dor de cabeça muito forte, a gente começa a investigar, vai no neurologista. Tem questões hormonais, a gente vai para ginecologista. A gente tem um especialista para tudo. E a ciência, a sabedoria, veio de Deus. Deus foi dando sabedoria aos especialistas para que nós fôssemos cuidados, né? No corpo, na alma, no espírito.
Hoje, quando a gente vai numa consulta, não sei se você já passou por isso, mas quando a pessoa começa a contar muitas histórias, muita coisa ruim, falar de muita coisa ruim, aquela pessoa que está do outro lado, ela pergunta, como é que vai a sua espiritualidade? Porque isso tem uma influência, né? Aquilo que você crê, lógico que você vai trazer a ciência, você vai trazer o seu estudo, até por uma questão ética, tem coisas até onde você pode ir, tem coisas que você não pode, mas fazendo uma relação do lado de cá com a palavra, né? Porque esse é o nosso objetivo, mostrar que a ciência está a serviço da fé. Você que está aqui nessa live, que está assistindo depois, entenda. Para tudo Deus permitiu um especialista. Para a sua mente também tem um especialista. Claro que todas as coisas que acontecem na sua vida, primeiro você vai apresentar a Deus, você vai apresentar a Deus a sua vulnerabilidade, a sua humanidade, a sua limitação, né? Aquele problema que está se apresentando diante de você. Mas se você percebe traços, se você percebe ansiedade, você precisa de ajuda. Você não pode ficar em casa só pensando, ai meu Deus, eu tô ansiosa. Ai meu Deus, eu tenho que ir para o hospital. Eu não tô respirando. Ai meu Deus, eu não tô respirando. Ai, minha garganta, não, meu olho tá piscando, minha mão tá tremendo, minha cabeça vai estourar. Tá, você já percebeu, são sinais. E o que você vai fazer com os sinais que você percebeu? Qual é o problema em você fazer terapia? Qual é o problema em você sentar diante de alguém que é neutro, né? Que não vai estar ali com juízo de valor, com juízo moral, apontando o dedo. Ah, isso está acontecendo porque tu fez isso no passado. Não, gente. Isso é uma questão cultural. O que eu percebo hoje é que muitas vezes, enquanto igreja, nós fomos até mesmo ensinados de que era só levar para Deus. Ora que resolve. Ora que resolve. E sim, gente, orar é o primeiro passo para tudo. Mas não se esqueça que os especialistas, que a medicina, que os remédios foram orientações também de Deus. Eu não estou aqui dizendo para você, acabe a live e passe na farmácia e vai tomar os remédios, até porque os remédios são controlados. Mas eu estou dizendo para você que você precisa se examinar, é bíblico. Examine o homem a si mesmo. E uma frase que eu digo aqui desde o primeiro dia que eu comecei a live. Que você não identifica, você não muda. Que você não muda te paralisa. O que te paralisa pode te matar. Às vezes a gente fica lá inerte. Tá, tô com dor. Você vai pro médico quando tá com dor? Você tá começando a perceber que a sua mente está te fazendo sucumbir. Você já não quer tomar banho. Você já não quer se socializar. Você já não quer sair. Você já tudo lhe fere, tudo lhe machuca. O que é que você está fazendo com o que você está percebendo? Hoje eu tenho uma alegria. Hoje eu conto isso onde eu vou. Que Deus fez isso comigo, porque eu era super preconceituosa, Bárbara. Eu pensava, não, eu vou para os pés da cruz, aleluia, Deus, oh Deus, oh Deus. Só que eu percebia que muitas vezes Deus me direcionava enquanto eu estava na presença dele. Filha, tem momentos que você precisa de ajuda. Provérbios 18:1 diz, aquele que se isola busca seu próprio interesse e cai e fica em si mesmado, sabe? E se abate. Então, para mim, quando eu comecei a pandemia, ela trouxe muitos danos na minha vida. Porque meu pensamento é muito linear. Eu sou muito organizadinha, então muito procedimental, né? Principalmente porque a minha profissão exige isso. Quando eu me vi tendo que fazer tudo dentro da minha casa, eu não sabia se aquele menino estava aprendendo. Eu não sabia se ele estava segurando no lápis direito, se o traçado da letra estava certo. Eu comecei a pirar. Embarcava na maionese, tinha dia que eu nem dormia. Como é que vocês vão fazer prova? E se essa conexão cair? E isso não vai dar certo, esse negócio? E aí, foi quando eu aceitei que eu precisava de ajuda para compreender a mim mesma, para entender aquilo que eu estava passando. E comecei a terapia. E digo para você, gente, que coisa libertadora. Foi um degrau da minha história, da minha vida, do autoconhecimento que eu não tinha. E que Deus me oportunizou através da terapia. E que coisa boa para mim. Né? E assim, eu quis dizer isso para você que está aí nos ouvindo agora, porque muitas vezes, culturalmente, a gente acha que quem está na igreja, quem é servo, quem é fiel, não precisa de terapia. Se a sua mente te aperta, vá para quem pode te ouvir.
Agora também não vai para qualquer terapeuta, não, no nome de Jesus. Porque ela não pode te dizer isso, mas eu, do lado de cá, eu posso. Porque a ética dela dá limite na fala dela em algumas coisas. Mas eu como pastora, vou te dizer uma coisa. Procura quem pode te orientar em todas as instâncias. Eu Né? costumo, No corpo, na alma e no espírito. eu costumo falar um pouco sobre isso dentro desse contexto, Cris, porque assim, a gente vê muito que existem psicólogos ou profissionais que trabalham com determinados públicos, né, específicos, porque eles entendem daquela demanda, entendem do contexto cultural, entendem do contexto histórico ali, né? Tem psicólogos que trabalham com a população negra, outros que trabalham, né, dentro de alguns outros contextos específicos. E aí, quando a gente vai falar assim, procura um psicólogo cristão, a gente não tem psicologia cristã, a gente tem psicologia. Mas a gente tem alguém por trás, né? Eu costumo sempre me apresentar, eu digo, eu sou psicóloga, não, mas não somente isso, existe alguém, né, que tem uma compreensão de um contexto, né? E aí a gente fala agora do contexto do evangelho por conta da cultura, por conta daquilo, né, que vem sendo construído e que é uma escolha pessoal, né? Minha, sua, de outras pessoas que estão aqui. E entendendo esse contexto, obviamente, que o nosso trabalho ele é facilitado, né? E o acesso também dessa pessoa a compreensão de tudo que lhe acontece é facilitado também. Eu vou induzir alguém a alguma coisa? De jeito nenhum. Dentro do consultório, eu trabalho com orientação relacionada às emoções mesmo, né? Obviamente. E aí, eu tenho muitos pacientes que vêm de indicação, né? De alguns pastores, amigos, conhecidos. E eu falo, ó, se tem problema espiritual, tem questão aí que você precisa resolver espiritual, procura o seu pastor, porque aqui o meu trabalho com você é direcionado para a solução dos seus problemas enquanto dentro do contexto emocional, né? A gente tem esses limites e a gente tem tanto ética quanto esse cuidado mesmo, né? De saber até onde a gente pode ir, porque dentro de um consultório eu preciso fazer psicologia e não orientar espiritualmente alguém. Isso eu faço na igreja. Com certeza. Quando eu falo, você colocou uma frase aí que eu achei bem importante. Essa questão de uma psicóloga, não procura qualquer psicólogo, né? A minha leitura. Você vai procurar um psicólogo que tenha a psicologia, claro, obviamente, mas que ao mesmo tempo, por trás desse psicólogo, desse médico, desse terapeuta, existe uma pessoa. E a crença dessa pessoa, em algum momento, ainda que involuntariamente, ela vai estar ligada àquilo que ela está exercendo. Não tem para onde correr. Às vezes na escuta, às vezes até no direcionar. Esses dias eu fiquei, observei, né? Eu estava num congresso da pastora Thalita Pereira, e esses dias ela postando, né? Que ela tem uma médica que a conheceu através do testemunho dela. E todas as vezes que ela atende um paciente que traz uma história de vida que é muito avassaladora, que traz muita dor, ela sempre coloca no verso da receita, assistir o testemunho da pastora Thalita Pereira. Ou seja, independente daquilo que você escolheu, eu sou professora, né? Ali eu não estou para fazer religião, mas aonde eu estou, tem o meu eu. Eu não tenho como não ser professora e desassociar a Cristine serva, a Cristine cristã, a Cristine pastora, está muito relacionado. Então, eu também deixo isso para você que está nos ouvindo. Quando você for fazer a sua escolha, pensa nisso, né? Alguns profissionais a gente não tem muito até como fazer essa seleção, mas eu particularmente acho que tudo aquilo que envolve diretamente a mente, os pensamentos, precisa de um olhar mais refinado. Então, ao mesmo tempo que eu digo para você, faça terapia, é bom. Alguém escreveu aí, existem 2 tipos de pessoas. As que fazem terapia, achei ótima essa frase. E as que precisam de terapia. Então, independente se hoje você faz, acho que não precisa, ou se você precisa, mas tem medo de fazer, se abra para essa oportunidade. A palavra do Senhor diz que a gente tem que trazer a memória que nos traz esperança.
É que nós precisamos lançar diante do Senhor, porque basta cada dia o seu mal, a gente precisa viver o hoje, confiando que aqueles que se achegam ao Senhor precisam entender que Ele existe, e Ele é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, Deus tem plenitude de vida para nós, de dentro para fora, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, nas nossas ações. Isso está relacionado à estrutura de pensamento, né? Não é uma cauterização, mas é quando você conhece aquele que te chamou. É como o louvor que nós colocamos. É saber que existe um Pai que não desiste, né? Ele não desiste, ele vai criar várias vias para que você possa se cuidar. Cuidar do seu corpo, cuidar da sua alma, cuidar do seu espírito. Então, se você chegou depois, essa live já estava acontecendo, ela vai ficar salva, você pode compartilhar ela depois de salva, né? Eu acredito que foi uma noite enriquecedora, libertadora, porque veio de um conceito desde os primórdios até o agora. A gente precisa, sim, cuidar da nossa mente. A mente é campo de batalha, a mente é o lugar de muitas guerras, né? Muitas vezes o nosso corpo está cansado e a gente não dorme porque a mente está trabalhando, está acelerada, está em pico. Então, que você possa consagrar a sua mente, seus pensamentos ao Senhor, crendo que Ele tem para você um capacete, que a Bíblia fala em Efésios 6, que é o capacete da salvação, né? Que vai guardar ali os seus pensamentos, a sua identidade, aquilo que você coloca, gente. Então, Bárbara, eu quero muito te agradecer, né, por essa noite, por esse conhecimento, por essas reflexões, né, tão importantes. Às vezes a gente fica com esse falso conceito de que ninguém pode ter ansiedade. E hoje você desmistificou isso, porque você trouxe para a gente que todo mundo vai lidar com ansiedade. Todo mundo tem ansiedade. Agora, ela se torna um problema quando ela tem, né, uma constância e uma duração que atrapalha o nosso desenvolvimento, atrapalha o projeto de Deus para a vida da gente, atrapalha aquilo que Deus, né, quer nos fazer viver, prosperar, caminhar, porque Ele quer que sejamos excelentes em tudo aquilo que a gente faz, na nossa prática, no nosso trabalho, no nosso relacionamento, no nosso casamento, e muitas vezes na nossa maternidade, tudo isso influencia e a gente vai parando no meio do caminho, se anulando, se esquecendo, se invalidando. Não invalide os seus sentimentos, todo sentimento é legítimo. Está ansioso? Olha que dica, eu achei isso fantástico. Primeiro, aceite que você está vivendo esse momento. Mas não é um aceitar de dizer, opa, vou botar na bagagem, vou carregar para mim para sempre. É compreenda, ele existe, ele é real. Como tudo, como uma dor de cabeça, como uma cólica, né, como talvez uma infecção. Entenda que você está passando e se permita ser cuidada. Se permita viver também aquele momento e dizer, não, ele está aqui, mas ele não vai me matar. Continue fazendo, foi uma das outras coisas que ela falou. Continue fazendo o que você estava fazendo. E você vai perceber que é como uma onda, vem longe, vai chegar um momento que vai estar bem alto, você vai pensar que vai morrer afogado. Mas você vai passar, né? Porque você não está só. Você não está só. Então, mais uma vez, quer falar mais alguma coisa, Bim, antes da gente encerrar? Eu estava lembrando aqui, Cris, que eu fiz um post outro dia falando da fórmula perfeita da ansiedade, né? Como que ela aparece? Ela sempre vai aparecer quando a gente exagerar um problema ou mensurar esse problema maior do que aquilo que a gente conseguiria ali, né, dentro da nossa capacidade administrar ou lidar com ele. Então, se a gente diante de uma situação exagera o risco, exagera o perigo e diminui a nossa capacidade de lidar com aquela situação, a gente vai se sentir ansioso, é uma equação. Então, se o risco é 10 e a minha capacidade de lidar com ele é 1, a ansiedade, ela está no nível máximo, que é 10. Mas se eu ajusto a minha percepção do perigo diante daquela situação, das minhas preocupações, daquilo que vai acontecer para um 6, e aí eu aumento a minha capacidade de lidar com ele, eu divido 6 por 3. Então, a ansiedade, ela já vai no nível ficar no nível mais aceitável, que é o 2, né? De 10 para 2, existe uma diferença muito grande. Então, para que a gente se sinta ansiosa, a gente exagera o risco e diminui a nossa capacidade de lidar com isso. E como é que a gente vence ou lida com a ansiedade? Quando a gente ajusta, né? Olha, eu não sou tão incapaz assim quanto eu imagino, né? A gente precisa olhar para a gente com uma visão
clara de quem a gente é, quais são as nossas potencialidades, né? Quais são os pontos que a gente precisa desenvolver, quais são os pontos que a gente já desenvolveu habilidades e outros não. E é isso que a terapia vai fazer, vai te ensinar estratégias para lidar com a ansiedade no dia a dia. Vai te mostrar como você se viu até aqui, né? Vai te levar por um caminho de autoconhecimento, como você falou. Olha, até determinado momento eu me vi assim, mas a partir desse momento eu passei a me ver assim, então eu comecei a ter crises de ansiedade, né? E a minha percepção a respeito de mim mudou, a minha percepção a respeito do mundo mudou, das pessoas mudou. E eu preciso ir ajustando isso. E essa percepção, que é essa leitura que a gente faz da gente, né? A visão que eu tenho de mim, a visão que eu tenho das pessoas, a visão que eu tenho do mundo ao meu redor e do futuro, vai influenciar diretamente na nossa interpretação a respeito daquilo que está nos acontecendo, né? Das situações que nos acontecem. Então, a gente precisa, de fato, ajustar tudo isso. Tá joia? Essa palavra aí que você trouxe já nesse final, eu acho que ela é a mais, né, é muito assertiva. Ajustar, né, Binha? É um ajuste, né? Ajuste. É um ajuste, é se conhecer, se perceber e ajustar. Calma. Verdade, Cris. E aí, Porque senão a gente fica mais ansioso ainda e aí vai vir uma bola de neve. uhum. Vem uma bola de neve, Cris, e a gente começa a perceber, né, as nossas limitações e julgar elas como maiores, né, diante daquele contexto. Então, o que a gente precisa mesmo é pensar, eu não estou conseguindo lidar com isso sozinho, né? Existem profissionais que podem me ajudar aí a desenvolver estratégias para lidar com isso, né? No caminho, tá bom? Ah, Cris, só pra gente finalizar aqui, eu tinha visto. Tem um psiquiatra que ele é cristão e eu gosto muito, muito dele. Eu até mandei o vídeo dele pra você semana passada, né? Dr. Ismael Sobrinho. Se vocês quiserem seguir ele depois no Instagram, eu sigo ele aqui. Então vocês podem pesquisar nos meus seguidores lá, tá ele, Dr. Ismael Sobrinho. Ele postou outro dia um meme onde tinham duas amigas conversando. E a primeira ela falou assim. Como que você pode ter depressão? A vida é tão linda, né? Você não tem fé, está em pecado, não ora o suficiente, né? A percepção dela ali dentro daquele contexto. Aí a amiga respondeu para a outra: como você pode ter asma? Existe tanto ar, né? Se a gente parar para pensar, olha só, né? Como? Como é que pode ter asma? Existe tanto ar? Como é que pode ter depressão? Se a vida é tão linda, né? Como é que pode ter ansiedade? Se Deus controla todas as coisas, né? Então, assim, a gente precisa parar para pensar nisso, dentro desse contexto. Ai, meu Deus, eu queria ficar aqui mais tempo, porque o negócio tá bom, meu Deus. Oh, meu Deus, ainda vi esse meme agora, eu queria falar tanta coisa sobre esse meme, mas a gente não pode mais. Vamos marcar, né, de repente, a live 2, né, gente, ó. Você aí, bota aí live 2 pra gente trazer Bárbara de novo, pra gente continuar conversando. Nós vamos orar agora, mas que forte essa reflexão. Às vezes a gente exerce um juízo de valor sobre algo e não é a gente que está sentindo. É muito fácil falar do outro, do que o outro diz que sente, dos sintomas que o outro está apresentando, porque não sou eu. Então eu falo, o que é que tem? A vida é linda. Oi, tu tem asma por quê? Tem tanto ar. Às vezes parece que é fácil porque não é com a gente. Mas que bom que o Senhor nos conhece. E Ele vem e diz, eu não desisto, estou contigo. Quando vier, né, aquela ansiedade exacerbada, aquele medo, aquele medo do que vai acontecer, aquele medo que te trava, que te paralisa, confia. Então, aí onde você está agora, se você chegou aqui a essa live, com tantos sentimentos no seu coração, né, nas suas emoções, com a sua cabeça pensando mil coisas ao mesmo tempo, que foi difícil até para parar para prestar atenção na live. Talvez hoje você se veja assim, com um turbilhão de coisas. Peça ao Senhor agora que traga calma para a sua alma, para as suas emoções. O Senhor nos ensina a declarar, o salmista Davi nos ensina a declarar: aquieta-te, ó minha alma, porque se agonia dentro de mim, o meu Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu, que é me ajudar a chegar na promessa que Ele fez para mim.
que é viver uma vida plena. Às vezes a gente pensa que a eternidade é quando chegar no céu. Eternidade é tudo que acontece desde o dia que a gente aceita Jesus na nossa vida. Ele quer uma vida plena na nossa saúde, nos nossos relacionamentos, nas nossas emoções, né? No autoconhecimento. Que bom ouvir hoje essa palavra. Porque muitas vezes eu dizia, meu Deus, eu sou muito ansiosa, repreende essa ansiedade. Agora eu sei que a ansiedade faz parte. E tudo bem, eu não posso deixar que ela domine sobre mim. Eu não posso deixar que ela me paralise. Amém? Cris, só pra gente, né, agora finalizar mesmo. Muitas pessoas, elas me perguntam, né, se existe cura para a ansiedade, né? Se a gente pode ser curado da ansiedade. E aí eu devolvo com outra pergunta. Existe cura para raiva? Existe cura para alegria? Existe cura para tristeza? Né? A tristeza, ela não é depressão, né? Quando ela se manifesta de uma maneira prolongada, né, com intensidade e frequência da mesma forma que a ansiedade, ela pode se tornar uma depressão. Então, assim, não existe cura para a ansiedade. A gente precisa aprender a lidar com a ansiedade para que ela não cause prejuízos na nossa vida, não se manifeste com a frequência e intensidade que venham aí a roubar, talvez, né, muito do que a gente já construiu até aqui no nosso dia a dia, né? E quando as pessoas me perguntam se existe cura, tem como, é uma emoção natural, é uma emoção que nos protege, né? Aí quando a gente fala do transtorno de ansiedade, a gente fala, Cris, em remissão de sintomas. Por quê? Porque a gente não pode, né? Alguém que teve um transtorno de ansiedade uma vez na vida, ele pode vir a ter em um outro momento, né? Com a frequência, com a intensidade diminuída, no nível, né, mais leve, moderado. Ou quem teve no nível leve e moderado pode vir até grave no futuro. Muitas pessoas, elas quando tratam, né, o transtorno de ansiedade, elas entram em remissão. A gente chama, né, de remissão de sintomas mesmo. Elas podem vir a não ter, né, uma manifestação de uma crise de pânico, que é o ápice da ansiedade, ou ter crises consecutivas aí, frequentes no dia a dia. E aí a gente considera que essa pessoa entrou em remissão, né, de sintomas. Ela pode vir a ter num grau menor e por isso que a gente não fala de cura. Não tem como curar uma emoção, né? Tem como equilibrá-la para que ela não cause prejuízos ou não se transforme em transtorno que venha a se manifestar com uma frequência muito significativa na nossa vida. Certo? Bárbara, repete, por favor, o seu Instagram, porque se alguém tiver uma dúvida, né, quiser te procurar, perguntar alguma coisa, agendar com você, fala aí qual é o seu Instagram. Meu Instagram profissional, até então eu por falar de ansiedade, nem sempre eu estou aqui postando, não esperem ver muitos stories meus, porque, de fato, esse não é um lugar onde eu consigo estar com a frequência que eu gostaria, porque eu tenho muitas demandas, assim como o Cris, no offline, né? Eu não sou do online, eu sou mais do off mesmo, mas caso alguém tenha alguma dúvida, pode me chamar no direct que eu olho, ou então lá na minha bio tem um link para o meu WhatsApp, então pode me chamar no WhatsApp, que aí eu consigo também ver com mais facilidade e ver mais rápido alguma mensagem. Tá joia? Muita gente aí já colocando live 2, vamos orar antes dessa live não cair. Deus, nós queremos te agradecer por essa noite, queremos te agradecer por esse conhecimento, queremos te agradecer porque o Senhor está conosco. Amém. O Deus de Jacó está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Obrigada pela vida de Bárbara, Amém. por esse conhecimento que ela compartilhou conosco. Obrigada, Deus, porque o Senhor é fiel para cumprir o teu propósito nas nossas vidas. Eu te peço que acalme agora os corações que estão acelerados, que estão clamando por uma resposta, por um escape, que estão clamando, Deus, por uma maneira de se ver saudável, de se ver melhor, de saber lidar com todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando a cada família aqui representada. Deus, eu quero te agradecer pela vida de Bárbara, abençoa a sua vida, a sua família.
Em nome de Jesus, os seus projetos, Amém. e que ela continue, Senhor, fazendo o seu trabalho com excelência e dedicação. Amém. Aí, em nome de Jesus, abençoa quem vai estar assistindo depois e que o Senhor possa concluir a tua obra. Amém. Em nome de Jesus, Amém. amém, graças a Deus. Amém, gente? Beijo, mãe. Então, Minha mãe tá na live. mãe, Bárbara, tua filha é tão sabida. Beijo, mãe. Não te vi ontem, né? Feliz Dia das Mães de novo. Aí, A gente tá ó. lidando Como é o com a nome dela, ansiedade Bárbara? da distância, né? Tem que administrar. Como é o nome dela? Rita. O nome. Rita. Ô, dona Rita, que bom que tu teve uma filha sabida dessa para ajudar a cabeça da gente, irmã. Amém. Gente, boa noite. Beijo. Obrigada por ter ficado comigo. Compartilha essa live que ela vai ficar salva, tá bom? Amém. Bárbara. Beijo, Cris. Tchau, gente. Tchau, tchau.